Você precisa ajustar a sua expectativa. A dopamina de hoje é uma reflexão para você analisar se realmente tem colocado a expectativa no lugar certo ou se muitas frustrações que você vem sentindo está relacionado à sua expectativa no lugar errado. Abra o seu coração e deixe o Senhor falar com você hoje. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Chegamos à sexta-feira. Meu Deus, como passou rápido essa semana. Mais uma semana nós estamos completando para a glória de Deus. E que alegria ter você comigo todos esses dias, aprendendo a palavra de Deus, tendo esse tempo de devocional. É tão gostoso, né, conquistadora? Eu, pelo menos, assim, eu fico ansiosa para quando das 7 horas da manhã a gente já ter esse momento da dopamina, acompanhar a nossa dopamina aqui, porque a cada dia é uma dose nova de sabedoria, é uma dose nova do conhecimento da palavra, que vai mostrando pra gente como devemos de fato viver. Eu costumo dizer que a dopamina, ela é o direcionamento para o nosso dia. A maneira como nós somos ministrados aqui, se você colocar em prática, você vai viver o teu dia aplicando aquilo que você aprendeu. E eu espero que hoje o seu coração esteja aberto e preparado para mais um momento que o Senhor vai falar com você. Mas antes, você já sabe, né? Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Vamos chamar suas amigas, novas conquistadoras para conhecer aqui esse nosso projeto. E inclusive, se você é nova por aqui e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, habilita o sino de notificações para não perder a nossa programação, porque de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, temos esse nosso tempo de devocional. E aos sábados, amanhã, teremos ponto de acesso. Eita glória! Gente, esses últimos sábados a gente não conseguiu ter, mesmo eu prometendo, mas vocês viram, né? A gente estava no momento de reforma, um monte de ajuste acontecendo e acabou atrapalhando a nossa programação. Mas amanhã voltamos com a programação normal, então espero você às 10 horas da manhã para continuarmos estudando o Sermão do Monte. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso de aprendizado e você não pode perder. E agora vamos juntas para a nossa dopamina do dia? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo e, inclusive, eu deixo para você a recomendação, se você puder depois ler o capítulo inteiro, eu creio que vai ser abençoador para a sua vida. Mas hoje nós vamos ler o capítulo 3, nós vamos ver do verso 6 até o verso 8. E olha só o que a palavra do Senhor diz. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Vamos entender o que esse texto diz. Para você compreender melhor esse contexto, aqui a gente tem as palavras de Paulo falando à igreja de Corinto. E aqui nesse capítulo, né, por isso que eu recomendei você ler o capítulo inteiro, é o momento que Paulo está falando com a igreja, a importância da igreja entender o quanto é necessário você crescer na maturidade da fé. Porque aqui o povo de Corinto estava muito perdido na fé, né? Era um povo que conhecia a palavra, que conhecia, né, a mensagem da salvação, mas eles não conseguiam aprofundar no conhecimento da palavra porque eles não tinham maturidade. A falta de maturidade deles fazia com que eles simplesmente ficassem perdendo tempo com coisas tão pequenas e que impediam de fato de crescer no conhecimento da palavra. Quando nós olhamos essa palavra, né, essa frase de Paulo dizendo eu plantei, Apolo regou, né? Aqui no caso a gente está falando sobre o momento em que a igreja estava querendo dividir cada um para um lado. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e cada um querendo seguir um, dizendo que era seguidor de um, seguidor de outro, e a igreja estava vivendo uma grande divisão. Meio que idolatrando tanto Paulo quanto Apolo, que estavam ali cooperando na obra do Senhor. E é por isso que Paulo ele chega e ele fala exatamente isso para a igreja. Para que aquele povo não se perdesse na falta de maturidade, colocando a expectativa no lugar errado quando deveria colocar a expectativa no lugar certo. E é por isso que no começo dessa dopamina, eu falei para você a importância de você ajustar a sua expectativa. Porque quando nós temos uma expectativa no lugar errado, a gente vai viver frustrações e depois a gente não entende o porquê.
E quando nós não temos essa percepção, nós achamos que o problema muitas vezes está na circunstância, em alguém ou até mesmo em nós, mas nós não entendemos a raiz ou a causa do problema. Mas quando nós começamos a buscar a fonte de onde está o nosso coração e onde está a nossa expectativa, nós passamos a compreender se de fato estamos esperando aquilo do lugar certo ou se nós estamos também buscando resultados que não pertencem a nós, mas sim a Deus. Para você compreender melhor, note que Paulo ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Aqui ele está dizendo sobre o crescimento da igreja, porque muitos estavam dizendo que a igreja estava crescendo por conta de Apolo. Outros estavam dizendo que a igreja estava crescendo por conta de Paulo. E isso começou a trazer um mérito para os homens e não para Deus. Mas então Paulo vem e fala para o povo que eles estavam vendo completamente errado toda essa situação. Porque, na verdade, não era nem Paulo e nem Apolo que deveriam receber o mérito, mas o próprio Deus. Porque Apolo e Paulo eram apenas cooperadores da obra. Eles estavam apenas fazendo a parte deles, mas todo o crescimento e toda a realização da obra, quem fazia era o próprio Deus. E é isso que eu quero te levar a refletir hoje. Talvez hoje você esteja passando por alguma situação na sua vida que você está esperando que a sua ação ou o seu resultado venha a partir daquilo que depende de você. Sabe quando você trabalha e se esforça para conseguir um resultado, mas no final esse resultado não vem e a primeira coisa que você para e pensa e fala é: a culpa é minha. Eu não trabalhei direito, eu não fiz direito, eu não consegui. E aí você começa a olhar a expectativa daquele resultado, daquela frustração, em cima da sua força. Ontem nós falamos sobre o perigo de lutarmos com a força do braço. E muitas pessoas que não entendem isso, elas continuam colocando a expectativa delas nas coisas que elas fazem. Inclusive tem um salmo que fala que nós não colocamos a nossa expectativa nem em carros e nem cavalos, mas sim no Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos. Mas agora eu gostaria que você refletisse. Você de fato tem colocado sua expectativa em Deus? Ou a sua expectativa está na sua força, está na sua estratégia, está na sua capacidade? Pare para pensar. Qual situação da sua vida hoje você está enfrentando? E o quanto você realmente tem dependido do Senhor para que essa situação seja resolvida, ou o quanto você está dependendo de você mesma para que essa situação mude, para que esse cenário seja transformado. Quando nós colocamos a expectativa na nossa força, na nossa capacidade, nós nos frustramos, nós ficamos extremamente envergonhados, porque no final, aquilo que nós achamos que poderíamos fazer, às vezes, sai totalmente oposto daquilo que nós esperávamos. Por isso que Paulo está dizendo para a igreja que eles não deveriam pôr a expectativa do que estava acontecendo tanto em Paulo quanto Apolo, porque ambos eram homens e homens são falhos. Sabe quando você coloca a sua expectativa de que teu casamento melhore, se o teu marido melhorar, se o teu marido mudar? É a mesma coisa que você está fazendo que o povo estava fazendo, colocando a expectativa de um resultado em homens e não em Deus. Porque quem vai mudar o teu marido, ou o que vai fazer o teu marido mudar, não é nem você e nem ele mesmo, é o Senhor. Por isso que nós devemos colocar diante de Deus aquilo que nós estamos enfrentando e pedir ao Senhor que nos ajude a viver aquele processo debaixo do direcionamento dele. Porque se você tentar fazer com a sua própria força, a frustração ela é garantida, porque você tem limite. A sua capacidade ela tem limite, mas Deus não. E eu gostaria que realmente essa palavra começasse a entrar no teu coração e você parasse para refletir. Porque se hoje você estiver lutando ou tentando ter resultados com a força do seu braço, você vai realmente continuar sofrendo e cada vez mais se frustrando. Eu quero trazer um outro exemplo na Bíblia que você vai compreender bem quando a gente fala que não é nem o homem e nem as circunstâncias externas, mas é o próprio Deus quem faz a obra acontecer. Você conhece a história de José? José é bem conhecido na Bíblia, né?
José, para quem não conhece, ele é conhecido como um jovem sonhador. José, ele teve um sonho e esse sonho fez com que os irmãos dele ficassem enfurecidos com ele e acabasse tramando uma forma de se livrar dele. Eu estou resumindo bem a história aqui, mas você pode ler a história de José a partir do capítulo 32 ou 33 de Gênesis, tá? Agora eu não vou saber exatamente, mas é dentro desses capítulos aí que eu mencionei. Então José, por ser um garoto muito sonhador e ser o filho favorito do pai, ele acabou gerando uma certa inveja dos irmãos, né? Os irmãos não gostavam de José, achavam José metido, achava que ele se achava demais, porque ele tinha sonhado que os irmãos se prostravam diante dele, e isso era uma afronta, e isso acabou gerando um grande conflito familiar, a ponto dos irmãos tramarem um plano de se livrar de José, quando José então acaba sendo vendido para o Egito. Ele vai para o Egito como escravo, e ali ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Quando ele começa a trabalhar na casa de Potifar, ele se destaca com a sua excelência de trabalho e isso faz com que ele comece a ser bem recebido ali, trabalhar com reconhecimento. E ele era o menor, né, abaixo do seu servo, do seu senhor, né, no caso de Potifar. O restante dos empregados tinham que responder a José. Para vocês verem o nível, né? O quanto Deus estava com José, permitindo que ele fosse, mesmo escravo para o Egito, colocado em uma posição de honra dentro da casa de Potifar, que era um dos guardas, era um dos responsáveis ali do Egito, abaixo de Faraó. Agora, dentro dessa história toda, acontece algo terrível. A esposa de Potifar começa a se encantar com José e leva então José a cair numa armadilha que manda ele para a prisão. José vai parar de repente na prisão. Olha a trajetória de José, da casa do pai, vendido como escravo, de escravo serve na casa de Potifar, estava tudo bem, funcionando maravilhosamente, mas aí acontece uma situação que leva ele para a prisão. Só que mesmo na prisão, José, ele era um excelente, né, trabalhador e ele era muito dedicado em tudo que fazia. E isso fez ele se destacar na prisão também, a ponto de se tornar o chefe dos carcereiros. Olha só as coisas que acontecem com José. Quando nós olhamos para a história de José, nós podemos pensar assim, José era um cara, né? José se destacava em tudo que fazia. É por isso que, mesmo sendo escravo, ele se tornou um mordomo, né, o responsável na casa de Potifar, e mesmo sendo levado para a prisão como um prisioneiro, ele se destaca e ele ainda se torna chefe dos carcereiros ali. Meu Deus, né? Como pode, né? Um homem se destacar tanto? O que ele tinha de diferente? Bom, se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que José, ele era abençoado porque Deus estava com ele. Às vezes a gente ignora isso, né? Essa pequena coisinha, essa pequena frase, Deus estava com José. Mas muitas pessoas olham só para a excelência de José. Porque ele trabalhava bem, porque ele era esforçado, porque ele era dedicado. Sim, há méritos nisso. Só que não foi só isso que fez José se destacar. José fazia a parte dele, mas ele permitia que Deus fizesse a parte que só cabia ao Senhor. Eu estou trazendo essa história para você entender que não importa onde você está, se é na casa do pai, se é na casa de Potifar, se é numa prisão ou num palácio, porque José chega num palácio. Não importa. Se você fizer a sua parte e deixar que Deus faça a parte dele, a garantia do sucesso é certa. Porque você não vai ter sucesso por você mesma. Você vai ter sucesso porque Deus está contigo. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo que a dedicação que eles tiveram, sim, é válida. E ele fala, cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Paulo não está ignorando o fato deles terem trabalhado na obra, deles terem feito a parte deles, mas Paulo está ensinando a igreja a não pôr a expectativa em nós mesmos, mas sim em Deus. Porque quando nós temos a expectativa em nós mesmos, nós nos frustramos.
Se José tivesse expectativa só nele e não tivesse expectativa em Deus, ele teria se frustrado na primeira vez que ele é vendido como escravo para os irmãos, porque ele era um filho obediente ao seu pai. E olha só, mesmo sendo obediente ao seu pai, olha o que a vida o reservou, levando ele para ser escravo no Egito. Aí passa essa situação, José volta a se dedicar. Se ele coloca expectativa somente nele, ele vai o quê? Se sentir culpado quando ele vai parar numa prisão. Só que em todas as situações, José, ele mantinha confiança em Deus e continuava fazendo o que ele podia fazer dentro do cenário que ele estava. Porque, na verdade, não era sobre o que ele fazia, mas quem estava com ele. E isso fazia com que José mantivesse a sua postura com excelência, seja na casa do pai, seja no Potifar, seja na prisão ou no palácio. Você está conseguindo entender o que essa mensagem está te ensinando? Paulo está dizendo aqui que nós precisamos ter a expectativa não no que nós fazemos, mas em quem está conosco quando fazemos o que temos que fazer. Eu vou repetir para que você entenda isso. A expectativa não tem que ser no que você faz, mas sim com quem você faz. Porque quem está contigo no que você faz vai fazer com que esses processos, essas coisas que você está realizando tenha o crescimento ou tenha o resultado necessário. Porque foi isso que Paulo disse, olha, o nosso papel é plantar, o nosso papel é regar, mas o papel de Deus é trazer o crescimento. Qual é o seu papel hoje, conquistadora? Ou você está tentando fazer o crescimento no lugar onde você deveria estar plantando e regando? O seu papel é fazer o que você pode, aonde você alcança. O que você não pode fazer, isso é com Deus. Então eu volto aqui para exemplos práticos para você entender. Qual é o seu papel hoje, por exemplo, para mudar o cenário da tua casa? Talvez um cenário de briga, um cenário de separação, um cenário de conflitos. Qual é o seu papel? O seu papel é mudar o coração do seu marido? O seu papel é mudar o coração dos seus filhos? Não, você não consegue fazer isso. Mas o seu papel é mudar a sua atitude. É fazer independente se o outro está fazendo. É você ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor pessoa dentro de casa para ter um bom relacionamento. Ah, mas eu fiz isso e as coisas não mudaram. Pois bem, o seu papel não é mudar o cenário. O seu papel é mudar você. O cenário, quem muda é Deus. José foi fiel na casa do pai, na casa de Potifar, na prisão e no palácio. E quem colocou ele em cada lugar foi Deus. Cada processo da sua vida, seja no palácio ou numa prisão, não importa se é uma fase boa ou uma fase ruim, se você continuar fazendo a sua parte, quem vai mudar o cenário não é você, é Deus. Então, quando você está com a expectativa no lugar errado, a sua expectativa passa a ser: eu vou mudar esse cenário. Eu vou resolver esse problema. A minha expertise, a minha inteligência, a minha capacidade vai mudar essa situação. Só que aí é onde você frustra. Porque você está colocando a sua expectativa onde não deveria pôr. E para a gente fechar essa dopamina, eu quero ler até o verso 13. Deixa eu só ver se é isso mesmo que eu coloquei na minha anotação. Só um minutinho, conquistadora. Não, até o verso 11. Nós vamos ler até o verso 11, do 9 até o 11. E olha só o que diz o texto. Pois nós somos cooperadores de Deus. Preste atenção. Nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, nós não somos os responsáveis da obra. Nós cooperamos com a obra. Você é cooperadora da obra de Deus na sua vida? Você é cooperadora da obra de Deus na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho? Você é cooperadora, você não é a dona do projeto. Tudo que está nas suas mãos é porque Deus permitiu estar. Ele permitiu que você administrasse e não que você fosse dona. Porque quem é a dona, quem é o dono de tudo, quem é o senhor de tudo, é Deus, não é você. Então olha só Paulo trazendo a consciência. Nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O que o outro é, não é posse sua, é de Deus. O teu marido não é posse sua, é de Deus. Os seus filhos não pertencem a você, é de Deus. Suas finanças não pertencem a você,
todas as coisas são de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu coopero e o que ele coloca nas minhas mãos não pertence a mim, é de Deus. Tá conseguindo entender? Vamos continuar no verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor. Sábio construtor. Ele sabia qual era o papel dele. Por isso que eu te perguntei, qual é o seu papel? Ele sabia que o papel dele era ser construtor. O papel dele não era ser o dono da obra, o papel dele não era ser o edificador da obra. Ele era apenas o construtor, mas só em ser o construtor já é muita coisa, né? Tá conseguindo entender? Saber o teu papel é fundamental para que você não perca o foco da pessoa certa, que vai mudar a sua história. O texto continua dizendo, como sabe o construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Ele está trazendo uma analogia dele com Apolo, ali, que ele está trazendo a orientação. Então eu lanço o alicerce e o outro vem e constrói em cima. Mas cada um faz do seu jeito, porque cada um tem o seu propósito. Por isso que eu falei que você não tem domínio de mudar o coração de ninguém. Porque cada situação ou cada pessoa tem um propósito. Por isso tem que ter o foco no lugar certo, conquistadora. Porque aí você não vai se perder. E no verso 11 diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Quem é o alicerce, conquistadora? Jesus. Jesus é o alicerce. Ontem nós falamos do Salmo 127, verso 1, que diz que se Deus não edificar, se Deus não for o alicerce da casa, da construção, em vão você trabalha. Tudo que você faz com a sua força, tudo que você faz com a expectativa no lugar errado, vai te fazer se sentir frustrado. Você pode até construir, mas vão ser coisas que num tempo vai desmoronar. A palavra do Senhor está sendo muito clara e direcionada para nós hoje. Se hoje você se sente frustrada por resultados que não vieram, situações que não estão mudando, cenários que continuam iguais ou até piores. Se hoje você se sente frustrada, eu quero te convidar a refletir. Você tem se preocupado em fazer a sua parte ou você está tentando fazer a parte de Deus? Porque se você estiver fazendo a parte de Deus, sinto te dizer, você não vai conseguir ter resultado. Agora, se você fizer a sua parte, que é regar, que é lançar a semente, que é cuidar daquilo que Ele te deu, com o que você pode, aquilo que você não consegue, o Senhor faz. Aquilo que não está nas suas mãos, quem faz é o Senhor. E eu quero finalizar fechando com a história de José, o que aconteceu com ele na prisão. Na prisão, ele conheceu um copeiro e um padeiro, que estavam ali, porque tinham feito coisas erradas e o rei não tinha gostado e mandou eles para a prisão. Eles tiveram um sonho, José interpretou. O sonho revelava o destino de cada um. O copeiro tinha o destino de voltar a servir o rei. E antes do copeiro sair, José falou para ele, lembra-te de mim quando você estiver no palácio. Aquele copeiro saiu. Sabe quanto tempo demorou para que ele se lembrasse de José? 2 anos. 2 anos José ficou na prisão, sem ao menos ser citado pelo copeiro no palácio. Mas sabe o que fez aquele copeiro se esquecer de José? O próprio Deus. Pois Deus havia feito o copeiro se esquecer de José. E sabe por que Deus fez o copeiro se esquecer de José? Porque Deus tinha o tempo certo para que José fosse revelado para o rei. No tempo onde o rei teria um sonho e José interpretaria. Você está conseguindo compreender? Não dependia nem do copeiro e nem de José para que a situação de José mudasse. Mas o que José podia fazer, ele fez, que era falar para o copeiro se lembrar dele. O que José podia fazer, ele fez, que era ajudar o copeiro a entender o sonho. Mas a liberdade dele da prisão, quem resolveu essa situação não foi nem José e nem o copeiro, foi o próprio Deus. Mas Deus, ele se manifestou a partir da ação que José teve.
Porque José se preocupou em ajudar o copeiro e o copeiro conseguiu ter um contato com José para que no tempo certo ele se lembrasse de José. Então existem coisas na sua vida que você está enfrentando que a solução parece que está na mão de alguém, mas não está. Está na mão de Deus. Porque quando o Senhor quer, Ele toca no coração do homem. Quando o Senhor quer, Ele muda a situação. Mas se Ele não mudou ainda, é porque tem processos que Ele está permitindo você passar para te forjar e te preparar para o tempo certo da promessa. Porque enquanto José não foi liberto da prisão, ele estava lá servindo e sendo preparado para quando ele fosse posto a governador no Egito, ele estivesse pronto para lidar com os grandes desafios que ele estava enfrentando. Então, conquistadora, que essa dopamina te faça entender que enquanto você ficar na expectativa de que homens, mulheres vão resolver o seu problema, ou você mesma vai conseguir dar conta e de resolver o seu problema, a sua situação, você vai se frustrar. Mas se você pôr a sua expectativa no lugar certo, que é em Deus, e fazer a tua parte que cabe a você, nem mais ninguém, somente a você, você vai ver que o cenário vai mudar no tempo certo. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra tão poderosa para as nossas vidas, onde o Senhor nos revela, Pai, que confiar em Ti é realmente saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Talvez estejamos enfrentando cenários ou situações que nós não sabemos como lidar, mas o Senhor nos ensinou através dessa palavra que não depende de nós a mudança, mas depende do Senhor. Mas o que depender da nossa parte, nós faremos com o melhor. Porque sabemos que quem faz o crescimento, quem muda a história, quem transforma o cenário é o Senhor. Mas o Senhor espera que tanto eu quanto essa conquistadora que está me ouvindo sejamos cooperadores nesta obra. Que nós sejamos, Pai, auxiliadoras do Senhor neste projeto, regando e plantando aquilo que nos cabe. E aquilo que não é possível a nós entregamos a Ti e confiamos no Seu poder e no Seu agir. Assim eu oro, Pai, e peço que essa palavra tenha liberdade no nosso coração, para gerar o fruto certo e no tempo certo. Em nome de Jesus, amém. Conquistadora, compartilhe essa palavra se ela abençoou a tua vida e não se esqueça que amanhã temos ponto de acesso às 10 horas da manhã. Um grande beijo e nos encontramos na próxima semana aqui nas Dopaminas. Tchau, tchau!